Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, né? Muitos já sabem, são os chakras, né? Vamos falar um pouco mais sobre os chakras e especificamente da relação dos traumas e os chakras. Como um trauma ele afeta diretamente o chakra? Então a gente poderia abordar então o trauma na visão dos chakras, podemos dizer assim. Quando eu comecei a estudar, quando eu tive os primeiros contatos com essa literatura de chakra, sempre me despertou muito interesse. Porque se são centros de forças que nós temos, e esses centros são capazes, são responsáveis por fazer todo o trabalho energético do nosso corpo, e eu gosto muito de dar o exemplo que os chakras eles têm uma função muito parecida com a respiração. Né? Porque a respiração a gente faz a inspiração e expiração do ar, que é necessária para a gente poder sobreviver, para a gente manter esse nosso corpo físico. E os chakras, se você for parar para analisar, ele é muito parecido, tem mais ou menos a mesma relação. Só que ele faz a absorção e a esterilização, só que é de energia. E ele também é responsável pela manter nosso corpo, os nossos corpos, né, energéticos vivos. Então, de certa forma, o funcionamento dele é de extrema importância. E aí, a gente pode parar para pensar que tudo que acontece na nossa vida vai ter diretamente ou indiretamente uma relação com os chakras, né? Porque se ele é a engrenagem que faz todo esse movimento energético do nosso corpo, então qualquer coisa que nos afete, de certa forma, vai estar sendo influenciado e vai estar sendo afetado também nos chakras, não é verdade? E essa questão do trauma é uma questão muito bacana, porque a gente não para olhar por essa ótica. Até por conta de não ter esse conhecimento mesmo, até por ser um assunto que, culturalmente que eu digo mundialmente falando, não é um assunto que muitas pessoas abordam e nem tem conhecimento, é muito pouco abordada essa questão. Mas enfim, os chakras, se a gente for parar para analisar, ele é muito mais do que aquilo que a gente vê nas literaturas, né? Aquelas rodas, como se fossem flores de lótus coloridas, aquelas coisas bonitas, né? Tantas pétalas, e é isso e aquilo. Mas na realidade ele é um pouco diferente, né? Ele gira, o funcionamento dele é diferente de pessoa para pessoa. Então não é aquela coisa bonitinha que está girando no sentido horário, no sentido anti-horário, aquela coisa perfeita. Na verdade, na prática não é bem assim que funciona. Cada pessoa tem um funcionamento dos chakras, na verdade ele trabalha através de pulsos, né? São pulsos que o chakra vai emitindo ali. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Isso depende muito do nível que cada pessoa está, o nível emocional que cada pessoa também vive. Então tem uma série de fatores. O ambiente que aquela pessoa vive também vai influenciar também no funcionamento dos chakras. Então perceba que não é aquela coisa que a gente vê que funciona assim, cada chakra tem uma cor tal. Não, inclusive até a coloração também. Ele vai ser diferente de pessoa para pessoa também. Então tem muitas variáveis nesse contexto do chakra, mas não é muito isso que eu quero abordar, não. O que eu quero falar é a gente pegar uma relação de um trauma que acontece com a gente e nos chakras. O que realmente deve acontecer a nível de chakra quando acontece algum trauma? Bom, primeiro a gente tem que entender que grande parte da população mundial, mas quando eu digo grande parte, é grande parte mesmo, quase que a totalidade. E eu incluo nisso também, óbvio, nós somos 100% emocionais, né? Somos pessoas emocionais e a gente já trabalha a nível de emoção. E isso, de certa forma, é uma coisa ruim. Eu não digo que seja ruim, mas não seria adequada. Eu acho que todo mundo tinha que caminhar. Eu acho que há esse movimento de caminhar, mas isso vai levar tempo, vai demandar muito tempo e muito esforço individual de cada um, porque nós ficamos presos e amarrados em nossas próprias emoções, em nossos próprios
processos emocionais que nos desgastam cada vez mais, né? E a gente não tem essa percepção. É só você parar para analisar. Qualquer pessoa que não consegue se relacionar com todo mundo já trabalha a nível emocional, que seriam os 3 chakras inferiores. Então, por aí a gente já tira que grande parte da população trabalha nesse nível, né, que é um nível muito emocional. E a gente trabalhando nesse nível emocional, a gente fica sujeito também a todos os processos emocionais que podem acontecer em nossas vidas. Então, quando acontece, por exemplo, trazendo para o lado do trauma, da relação trauma e chakra, quando acontece um trauma na infância, por exemplo, com uma criança, porque os chakras eles trabalham fazendo leituras, né? Ele está o tempo todo fazendo leitura, uma leitura do ambiente, uma leitura nossa. Então ele está sempre fazendo leitura e ele vai se adaptando através dessas leituras para a gente ter um melhor funcionamento do chakra em si e um melhor bem-estar pessoal também, né? Então, por exemplo, quando a gente entra num ambiente muito carregado energeticamente, os chakras conseguem identificar, são os chakras que fazem essa leitura e a gente acaba tendo percepções no corpo, né? Começa a sentir um mal-estar, uma dor de cabeça, alguma coisa assim, alguma sinalética no corpo físico. Isso é o quê? São os chakras que conseguiram fazer essa leitura do ambiente e eles estão, de certa forma, tentando se adaptar até para essas questões físicas diminuírem, né? O máximo que eles conseguirem fazer essa adaptação. Então, quando acontece um trauma na infância, por exemplo, quando você é criança e você sofreu um determinado trauma ali, no momento que aquele trauma acontece, é como se houvesse uma falha em uma das frequências do chakra. Então, isso vai depender muito em que chakra estiver relacionado àquele trauma, né? Então, vamos supor que seja no chakra básico, por exemplo. Alguém que tem uma perda, que sofre uma perda de uma pessoa, de um ente, e entra naquele processo de luto. Aquela perda ali vai ocasionar uma falha na leitura do chakra básico. Então, no chakra básico vai conter uma falha ali, energética, que ela vai ficar marcada. Lógico, os chakras eles vão continuar, eles vão dar continuidade, eles vão se adaptar àquela situação e vão tentar da melhor forma possível fazer com que aquela falha eles consigam suportar e reverter aquela situação. Reverter que eu digo não de fazer o conserto, de consertar, mas sim de dar continuidade. Mas toda vez que ele passar e fizer aquela leitura ali, ele vai estar sempre tendo uma dificuldade no processamento dele. E aí que acontecem os traumas, né? E essa falha, ela muitas das vezes ela acaba influenciando a gente conscientemente ou inconscientemente. Então, quando a gente tem um trauma, alguma coisa, esse trauma está relacionado com essa falha energética que houve nesse chakra, e isso pode aparecer na nossa vida física de várias formas, né? Uma dificuldade emocional que você encontra, um bloqueio, um processo de você fugir de determinadas situações. Então, são vários aspectos emocionais que podem acontecer por conta daquele trauma que aquele evento lá atrás causou e que continua com aquela falha energética. E aí por isso que às vezes é tão difícil a gente até recorrer a psicólogos, né? Psicanalista, psiquiatria, todo esse campo da medicina que trabalha com essa parte emocional. Às vezes é difícil a gente conseguir reverter isso porque a gente não tem esse entendimento e acha que determinada situação, isso pode ter sido, mas o pode ser não é conclusivo. A gente precisaria ter uma certeza que realmente aquilo é o que está influenciando hoje na sua timidez, ou num processo de gagueira, ou num processo de não conseguir se relacionar com as pessoas. Enfim, uma série de possibilidades que um trauma pode despertar na vida da pessoa. Então, se a gente tivesse um mínimo de entendimento que aquele aspecto, todo aspecto que acontece nas nossas vidas tem sim um fundo energético, tem uma causa maior, mais profunda, seria muito mais fácil a gente conseguir até solucionar esses problemas, né? A gente conseguir identificar e realmente conseguir ressignificar isso. Então percebam como os chakras, a importância que o chakra tem, que a gente conseguindo ter
quanto mais informação a respeito deles, a gente consegue melhorar a nossa vida como um todo, que a gente consegue entender muita coisa do que acontece. E aí a gente para com essa busca de estar sempre querendo achar alguma coisa no externo para poder solucionar. E na verdade a gente precisa só nos conhecer mesmo, né? É o autoconhecimento. É conhecer essa máquina que nós somos, uma máquina poderosíssima. E a gente tem a capacidade de resolver e de construir tudo aquilo que a gente deseja, que a gente precisa, né? Então o nosso corpo como um todo, ele é uma tecnologia muito avançada que a gente não tem ideia, não faz ideia da capacidade que a gente tem de utilizar isso de forma correta, para o bem e satisfatória, porque a capacidade que nós temos é incrível. Então, essa relação do chakra com o trauma, você pode ter certeza, se você tem um trauma, alguma dificuldade na sua vida, que você julga ser uma dificuldade emocional, ela é emocional sim, mas ela também tem uma relação energética que influencia até hoje você nessa sua dificuldade. E aí você poderia me perguntar, tá, tudo bem, mas aí eu, diante de muito esforço que eu fiz, pesquisa, identifiquei que esse trauma está relacionado com essa falha energética. Como que a gente poderia corrigir isso? Realmente, como? Para isso a gente precisaria entender de energia, entender o porquê que é importante a gente trabalhar as nossas energias, ter consciência energética, ter consciência de saber ter o controle das nossas energias. Isso requer estudo, requer esforço, requer entendimento, requer autoconhecimento, requer uma busca sem fim, porque acho que a gente nunca sabe tudo, principalmente quando a gente fala dessa questão energética. Cada vez que a gente pesquisa, que a gente busca, novos questionamentos vão surgindo. Mas de certa forma isso é bom, porque também muitos esclarecimentos aparecem também. E a gente consegue utilizar esses esclarecimentos nas nossas vidas. E aí a gente vira donos de nós mesmos. E deixamos de ser reféns. Refém do outro, refém do externo. A gente passa a ter total autonomia das nossas vidas e entender que tudo que acontece é responsabilidade nossa e nós temos total capacidade para poder consertar e reverter tudo que acontece nas nossas vidas. Tá bom? Então essa foi essa troca que eu quis trazer com vocês hoje, para vocês, que eu acho que esse assunto de chakra ele é muito vasto e eu pretendo continuar trazendo mais percepções minhas, mais experiências que eu faço, porque eu acho que é isso, é importante a gente compartilhar e cada um pega essa informação e tenta aproveitar da melhor forma possível para si. Tá bom? Então é isso. Deixar um recadinho para vocês que o nosso curso de bioenergia, que é um curso que realmente fala também dos chakras, e das energias. Nós estamos com turma aberta agora para o mês de setembro. Vamos iniciar uma nova turma no dia 27. Então, só mandar e-mail para igorventura@gmail.com. E se você estiver assistindo esse vídeo após essa data, pode mandar um e-mail para a gente também, até para saber quando é que vai ter uma turma nova. E eu estou sempre abrindo turmas para esse curso, porque eu acho que esse curso ele é a base de tudo. É um curso que, se a gente fala de energia, energia é tudo, então a gente tem que ter um mínimo de entendimento sobre energia. Eu diria que esse curso de bioenergia ele é como se fosse o processo de alfabetização nossa nesse mundo das energias. Então é um curso que eu quero cada vez mais aprofundar, melhorar e trazer muito mais conteúdo, porque eu acho que vale muito a pena quando a gente começa a ter entendimento sobre esses processos energéticos, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.